Seja bem-vindo, Neilomar, a casa é sua. Muito obrigado, irmão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Instituto Hesed. O Instituto Hesed tem um grande papel na minha vida, na vida da minha família, que, como direi um pouco mais à frente, no tempo que, como família, passamos a nossa maior noite escura, foi na Quaresma de São Miguel, a primeira que o Instituto Hesed transmitiu, que fez toda a diferença na nossa vida. Mas vamos lá. Meu nome é Neilomar, eu sou psicólogo clínico, trabalho com vida religiosa há mais de 20 anos, sou mestre em ciências da religião. Essa não é a parte que eu julgo mais importante. A parte que eu julgo mais importante é que sou casado, tenho a esposa mais linda que existe na face da terra, o nome dela é Lídia, tenho um filho militar da infantaria, aeronáutica, que é o filho mais lindo que existe na face da terra, e tenho a minha pequena, de 22 anos, que fará em março, Melissa, aluna de medicina, orgulho do pai, da mãe e do irmão. Eu tenho uma família linda e eu ouso desafiar a todos que estão me ouvindo. A minha família é a mais linda que existe na face da terra. Ah, mas por que seria a minha mais linda? Porque é a minha. Simples assim. Tomara a sua seja a mais linda, porque é a sua família. Ah, mas vão dizer, talvez isso é um pensamento conformista. Não. É um pensamento que não é passivo. É um pensamento que é pacificador. Se tem uma coisa que destrói famílias, no dia a dia clínico eu percebo isso, é ficar olhando para o quintal do vizinho, a cor da grama dele. A família do fulano é mais bonita o marido, é mais bonita a esposa, é mais bonito o marido, o filho do fulano é interessante, a filha do fulano é mais interessante. E aí eu faço o exercício triste de ficar olhando para a minha família como menor. E por isso eu digo de boca cheia, a minha família é a mais linda que eu tenho. E é a minha responsabilidade como homem, chefe da minha família, zelar por ela. Então eu venho nessa noite trazendo o meu coração e o coração de toda a minha família para partilhar com vocês. Vamos lá. O que diferencia saúde de doença mental? Que eu estou aqui para falar de psicologia clínica, aplicado a pessoas. A pessoa com saúde mental, ela aprende com as experiências que ela tem na vida. Experiências afetivas, experiências emocionais, talvez eu estou até falando da mesma coisa, mas tudo aquilo que nos afeta e nos permite melhorar, crescermos na vida, estamos num processo de saúde mental. Saúde mental nada tem a ver de não termos problema. Agora, o que é a doença mental ou adoecer mental? É quando ficamos paralisados ante os problemas da vida. Ficamos rodando em círculo, que é o próprio conceito de neurose para a psicologia. É a pessoa que sofre de qualquer que seja o fato, mas não consegue dar passos além. E como estamos falando de família, vamos lá. Qual é o papel objetivo de um psicólogo para famílias católicas, cristãs? Ah, eu só atendo famílias, eu só atendo pessoas católicas, somente pessoas católicas são dignas de serem atendidas pelo psicólogo Neilomar e outros? Não. Como diz o meu e da minha esposa, diretor espiritual, hoje eu estou falando para católicos. Porém, se o discurso para católicos, que eu vou falar de maturidade, alcançar outros, louvado seja Deus. Mas, objetivamente, estou falando para católicos. Daí, qual o compromisso da psicologia com o público católico? Eu coloquei aqui como uma analogia que o papel do psicólogo é dar observância no plano de voo de cada pessoa, como se fosse um avião que tem que
dimensionar a distância que vai voar, quanto vai ter de combustível, como que está o barulho das turbinas, como é que estão as asas do avião, e assim por diante. Esse é o papel do psicólogo clínico. Receber o paciente, colher do paciente o que ele espera para a vida dele, ou receber o casal ou receber a família. Aonde vocês esperam chegar? E ao longo de um processo clínico, e dimensionando isso com o indivíduo, com o casal ou com a família. Para tal, uma coisa muito importante que eu digo a todos os meus pacientes católicos. Quem é Deus na sua vida? Porque se Deus não for um ente que você acredita que se relaciona com Ele verdadeiramente, a história de ser católico, família católica, fica meio que uma ficção. E uma ficção triste, porque a hora que temos que contar com a graça de Deus, a gente vai contar com a graça de uma ficção, de um filme, de um conto. E em absoluto, Deus não é isso. Deus é um ente que se relaciona conosco e quer se relacionar sempre conosco. E aí, se podemos contar com Ele, é tudo de bom. A partir daí, qual é o modelo de família que devemos seguir? E como um plano de voo para uma família cristã católica. É a família que Deus sonhou para você. É a família mais linda que você está. Ah, que tem problema? Eu asseguro, a minha também tem. E não são poucos. Se fosse o caso, e que bom que nem Lídia, nem Melissa, nem Vinícius estão aqui, porque se alguém perguntasse no chat, e eles tivessem que responder agora, o pai de vocês, o seu esposo, ele é sempre bacana? Não. Muitas vezes não. Ele é temperamental também, exigente? Às vezes muito exigente? Sim. Também sou isso. Mas eu busco, mirado na família que Deus sonhou para mim, fazer sempre o meu melhor para esses três. O meu foco é sempre os três. Depois qualquer outra obrigação na minha vida. Claro, quando eu estou dando o exemplo, eu estou considerando que é Deus em primeiro lugar. Isso não está nem em questão aqui. Mas vamos lá. A partir de um plano de voo, eu recebo um paciente. Aonde você quer chegar? Vou dimensionar com ele. 3 tipos de aviões, nessa analogia, que nós, famílias católicas, não devemos ser em absoluto. Porque da experiência clínica que eu trago, a chance desse avião cair é gigantesca. Primeiro exemplo. Avião de asa mole, ou asa molenga. Vocês conseguem fechar o olho brevemente, 2 segundos, imaginar um avião com as asas mole voando? Esse avião não levanta do solo, inclusive. Só que o que eu estou chamando aqui? Famílias que são aviões com asa mole. São famílias omissas. Famílias silenciosas, mas não um silêncio que traz paz, mas um silêncio de omissão. Pai, posso ir em tal show para voltar em tal hora com... Pai, o que eu não quero é encrenca. Pai, posso ficar, como o irmão lembrava há pouco, ou nem pede. Pai, estou 7 horas no celular por dia. Mãe, estou 8 horas ou 3 horas. Porque o dado, de fato, é estarrecedor. São 3 horas em média. Para dizer, uns ficam muito mais, outros menos. Mas famílias que, assim, não tem coordenação. É tudo, deixa passar. Quando crescer, vai fazer a própria experiência. Isso destrói filhos. Filhos precisam de limites, balizamento. Pelo óbvio, eles estão numa época da vida para aprender. Ah, mas e entre o casal? Também é fantástico perceber o quanto isso destrói. Porque não se comunicam bem. Ah, você me xingou? Paciência, é o seu jeito. Ah, e agora, enfim. Ele é sanguíneo, então ele xinga mesmo, paciência. Ah, ela
fleumática, então ela é muito no canto dela, deixa ela lá, não vamos provocar. Interfiram, digam com caridade, corrijam com caridade, porque quem está ao seu lado é quem você prometeu no dia do seu casamento levar para o céu. Então o seu marido, ele é a sua cruz, é a cruz mais linda que você tem, e o contrário verdadeiro. Insisto, existem problemas? Sim, mas não seja uma família molenga, omissa, silenciosa nesse sentido. Segundo tipo de avião que não devemos ser, de avião de asa dura, rígida, porque ela vai quebrar. Aí o que acontece? Famílias rígidas e duras, o filho vai falar algo com o pai, não é assim. Por que não é assim? Porque nunca foi assim e pronto, acabou. E assim com a mãe, e assim entre esposo e esposa. Para dizer, não tem ali celeiro nenhum de diálogo, onde pessoas se encontram nas suas diferenças, nas suas particularidades, para crescerem juntas. E agora, o pior de todos os aviões. Imagine um avião, de um lado, a asa como hélices rotativas, isso eu aprendi com um amigo que é da área da aviação, o termo, como se fosse um lado do avião, hélices de um helicóptero, do outro lado, uma asa de avião. Mas ao invés de turbinas no avião, teriam de repente motores de polpa de barco. Que chance que isso tem de decolar? Como que você vai fazer um plano de voo para uma família dessa? Mas que tipo de família é essa, Neilomar? É a família confusa, é a família que não tem identidade. Ninguém sabe quem que é o pai, quem que é a mãe, quem são os filhos, todos mandam em todos, ninguém obedece ninguém, mas é tido hoje como o quê, Neilomar? É uma família livre, é uma família desapegada, sem amarras, é uma família free, livre da liberdade total. É uma família da absoluta desordem. Até antes de começar a live, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa que dizia assim: Neilomar, como que eu faço para não ser pai e mãe do meu pai e da minha mãe? Até conversava com o irmão Luiz Maria no período da tarde sobre essa questão. E de fato, como que você faz para não ser pai e mãe do seu pai e da sua mãe? Sendo você esposa, eu esposo, os adultos da vez, o marido, o pai da vez. Neilomar, de repente você está falando que, poxa, eu já sou casado, mas tenho um pai idoso, uma mãe idosa que precisa de mim, ou que não idoso, mas precisam de mim, e eu não devo dar atenção? Lógico que deve dar atenção, mas depois de cuidar da sua família. Isso não é um gesto de deixar de lado ninguém, é um gesto de você se responsabilizar para aquilo que você se comprometeu no altar diante de Deus e diante de um sacerdote. O seu compromisso primeiro é com a sua família. E eu não tenho dúvida, a experiência clínica de mais de 20 anos me dá absolutamente substância para dizer, isso dá certo. Cuida da sua família que vai sobrar tempo para cuidar de outros. É certo isso. Agora, alguns casais se apoiam nessa, sem aspas, desculpa de cuidar de pai, mãe, tio, comunidade religiosa, paróquia, seja lá quem for, para não se comprometer com o seu, ou com a sua, ou com os seus. Então isso é uma armadilha muito grande para famílias cristãs, famílias católicas. Não, eu estou me dando todo para a função X na minha comunidade, seja onde for. Só depois de cuidar muito bem da sua família. Não sejamos família omissa, mole, não sejamos famílias rígidas,
não sejamos famílias disformes. Então, Neilomar, qual família nós devemos ser? Eu tenho a referência da minha, que é a perfeita, jamais. Tem hora que grito, tem hora que sou omisso, tem hora que sou confuso, mas isso pitadas. Isso não é a referência da minha família e provavelmente não é a referência da maioria das famílias que estão me ouvindo. Mas que às vezes, por ficar olhando na grama do vizinho, parece sempre que está numa família ruim. E eu insisto, são mais de 20 anos acompanhando seres humanos maravilhosos em clínica e percebendo que a família só era tido como ruim porque ela era lida como ruim. Mas quando tirou as escamas dos olhos e passou a se deliciar, a brincar, a se divertir com a família que tem, maravilhoso, tudo de bom. Sou do tipo do marido que faz café da manhã para a esposa todos os dias. Ela acorda, tem café passado, ovo cozido, mesa posta. Ah, mas por quê? Porque eu sou maravilhoso. Não, porque eu gosto de acordar cedo. Aí eu dou uma função prática para isso também. Uma série de atributos da minha esposa, que ela cuida de mim à noite. Quem fica com a mão nas minhas costas, me fazendo dormir. E olha que me fazer dormir é um compromisso bem exigente para ela. Eu ronco. Então imagina você ajudar alguém a dormir, que você fala, ai, vai me atormentar. Para dizer, perfeição não existe, existe comprometimento. Quantas vezes eu briguei com os meus filhos de manhã, quando eles eram pequenos, perdão. Mas quantas vezes eu sentei no corredor da casa, do apartamento que a gente morava, pegava o violão e tocava para eles dormir. Quantas vezes também tentei poupar o sono da minha esposa, porque há quem diga que homem é a força da casa. Eu não vejo muito isso. Eu vejo que o homem é força e deve ser sim, naquilo que é específico dele. Mas a irmã contava do testemunho da menina que não conseguia dormir na cama dela, e ia para a cama dos pais e gerava cansaço, etc. Em casa era diferente. As crianças, quando pequenas, iam do lado da mãe. E a mãe, farmacêutica, formação em psicologia, nenhuma, mas com a sensibilidade e a fortaleza da mulher. As crianças chegavam, Vinícius e Melissa, mãe, posso dormir aqui? Vai para a sua cama. Voltavam. Aí iam do lado do pai, psicólogo, formação, estudou psicologia infantil, da escola francesa, da escola inglesa, da escola. O que o pai fazia? Eles só faziam assim, pai, eu levantava, ia para a cama dele, eles dormiam com a minha esposa, pronto, resolvido. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo só que falhamos, que esse é o estilo de uma família ideal. É uma família possível. Essa é a família ideal. Que erramos e acertamos. E principalmente, como eu iniciei na minha fala, que crescemos a partir dos erros. E principalmente crescemos com os nossos acertos. Mas quem é o homem e quem é a mulher hoje? Porque não dá para falar de família sem falar de homem e de mulher. E como disse, estou falando para católicos, para cristãos. Se voltamos lá no nosso início, plano de voo, ser a família que Deus sonhou para nós. Então devemos ser o homem que Deus sonha para nós e as esposas, as mulheres, também sob o olhar de Deus. O homem é aquele que provê segurança para a sua família. Ah, mas o homem que tem que ganhar mais, o homem que tem que trabalhar mais, não necessariamente nos desenhos de famílias hoje. Mas o homem não deve abrir mão de ser o protetor da sua família, aquele que cerca a sua casa, aquele que tem a responsabilidade de, vai acontecer, aspas ou não, uma guerra, quem que vai colocar o peito na frente pela sua família? O homem.
Ah, Neilomar, você está falando então que as mulheres são fracas. Eu já disse anteriormente. Eu penso que as mulheres são muito mais fortes. Como eu digo para minha esposa, se uma mulher soubesse o que é uma dor de dente para um homem, nunca reclamaria de dor de parto. Para entender o quanto que homem é forte. Não. Vocês são muito mais fortes. Porque se nós não temos uma retaguarda com uma esposa forte, a vida fica muito mais difícil. Eu digo com muita segurança. Eu trabalho muito melhor, durmo melhor, vivo melhor, quando a Lídia está cuidando de mim. Porque eu sou fraco? Porque eu sou gente. E quando ela está melhor, eu não tenho dúvida quando eu estou cuidando dela. E assim dos nossos filhos. E para quem acha que, poxa, pai e mãe só tem que ficar atento na responsabilidade da identidade homem e mulher, quando os filhos são pequenos, não está entendendo nada. Filho é para a vida toda. Então meu filho fez 23 anos, ano que vem se casa com a Ana Beatriz, com a Bia, minha nora linda e maravilhosa de cabelo vermelho. Mulher, forte, cabelo vermelho, filho, Deus te abençoe, boa sorte, vai ser legal. Eles ficam atentos o tempo todo no nosso comportamento enquanto pai e mãe, para entender como que tende a ser a vida deles. Por isso o tamanho da nossa responsabilidade, a partir de um plano em Deus, de fazermos aquilo que é esperado que façamos. E eu digo, eu faço isso para me exibir, eu estou zero preocupado com exibição. Se alguém, depois dessa live, entrar na minha página do Instagram, primeiro vai ver que, assim, compromisso de ser uma página de informação, de serviço psicológico, eu estou com zero de interesse e de competência em fazer isso. Neilomar psicólogo, ou Neilomar _ psicólogo. Vocês vão ver foto do quê? Eu andando de bicicleta, eu chegando numa cachoeira às 6 horas da manhã, eu comendo torresmo. Mas por que você come torresmo? Porque eu pedalo. Eu digo, quem acha que eu pedalo 100 quilômetros, 80 quilômetros, para ficar forte, bonitão, não, é para comer torresmo. É para chegar em casa mais cedo. Quantas vezes eu saí para andar de bicicleta, porque isso é para mim. Não adianta você chegar para o seu marido aí em casa e falar, olha como que o psicólogo faz para a esposa dele, olha como que ele anda de bicicleta, olha como que ele nada, olha como... O seu marido é o seu homem mais lindo do mundo. A sua esposa é a mais linda do mundo. E tudo o que eu procuro fazer no meu particular, no meu individual, é sem abrir mão da família. Como eu iria dizer, quantas vezes já saí para pedalar, voltei com pão, leite, presunto, queijo para a família tomar café. Porque a minha esposa não tem interesse nenhum, inclusive ela acredita piamente que é um dado de não saúde mental do marido dela, acordar 3 horas da manhã para subir a serra de Campos do Jordão de bicicleta. Estão dizendo aqui no estúdio, realmente. Aí, Lídia, você tem parceria. Então, marido e mulher precisa ser entendido como forças complementares. O Winnicott, ninguém precisa gravar esse nome, que é um pediatra inglês, ele dizia, quando trabalhava com crianças que eram retiradas das cidades por conta da Segunda Guerra Mundial, ele usava o seguinte conceito, de que o homem pode cumprir o papel materno, a função materna, e a mulher pode cumprir a função paterna na ausência de um dos entes, porque muitas dessas crianças ficavam órfãs, às vezes até de pai e mãe. Então essa função materna, essa função paterna, ela pode ser executada por outras pessoas. Função. Esse autor, que eu sigo como técnica clínica, ele nunca disse, eu nunca li ao menos, que homem pode ser a mulher da relação e a mulher pode ser o homem da relação. Católicos,
Isso só não faz sentido. Eu me dou a absoluta oportunidade de não comprar aqui encrenca com ninguém. Eu estou falando para um público católico que tem plano de voo, que tem catecismo, que tem doutrina, que tem um caminho. E se tem uma coisa que desespera qualquer ser humano na face da Terra, isso eu também tenho 21 anos de experiência clínica, é quando chega um ser humano independente, credo, cultura, idioma que fala, país que mora, quando não tem nenhum plano de voo. Isso enlouquece. Isso é a loucura por excelência. Então, se você é católico, usa o plano de voo que você tem, usa os parâmetros que você tem, porque aí fica mais seguro acreditar que está saindo de um continente e há de chegar em outro. Só que esse outro, para nós cristãos, para nós católicos, esse outro continente é céu. E ele existe. Ah, mas eu não acredito em teologia manca, teologia de uma perna só. Eu acredito no céu, mas eu também acredito no inferno. E se tem uma coisa que é fácil, para usar ainda a analogia do avião, é chegar no inferno. Para chegar no inferno é só soltar o freio de mão, que o carro, o avião desce. A gravidade ajuda. Agora, para chegar no céu, tem que fazer força. Mas tem que fazer muita força. E nós, psicólogos, ajudamos isso. Óbvio que eu não sou gostado todas as horas pelos meus pacientes. Porque eu lembro, eles têm, ora, o benefício, ora, o desespero do psicólogo deles ser também formado em ciências da religião, ter tido uma catequese mais rica e procurar continuar a ter. Então eles vêm e falam, não, meu plano de voo tem isso, isso, isso. Tem não. Onde você viu isso? Nossa, Neilomar, como você é ridículo. Não tem. Só não tem. E aí eu estou fazendo o que com esse movimento? Lembrando do plano de voo dele, porque nós psicólogos, eu não tenho plano melhor para a vida de ninguém. Eu tenho a responsabilidade de viver o meu plano de vida e me responsabilizar por ele. Agora eu ajudo pessoas a reconhecer os seus planos de voo. Ajudo essas pessoas a crescerem com aquilo que têm. E se tem uma coisa que é desesperadora também para casais, para homens e mulheres, é esse mesmo autor, Winnicott, ele vai falar de um falso eu. Como que é essa história de falso eu, sendo muito breve aqui? É quando nós não somos os protagonistas da própria vida, que na infância ou na idade adulta acontece o quê? A pressão social, a pressão do externo é tamanha que anula quem eu sou. É aquela criança que vai para a escola, faz um desenho, a professora fala que bonito. Aí o filho chega em casa e fala, olha aqui que bonito. O pai e a mãe olham e falam, esse desenho está um lixo. A criança vai tendo abafada a criatividade dela. O marido vai tendo abafado quando ele chega em casa e diga, olha, eu fiz tal coisa e foi sensacional, foi maravilhoso. A esposa fala, que lixo que você fez. A esposa chega e diz, olha, passei num concurso, foi assim, foi assado, a história toda feliz. E o marido diz, foi um lixo. Tudo isso ajuda, e o padre, seja lá quem for. Não façamos isso, porque a gente anula um ser humano. Então, se tem um julgo hereditário, como estamos rezando essa semana, que o que aconteceu na nossa história, que reflete em nós hoje, isso é prejudicial também, sim. Mas imagina você não existir hoje. Quantas pessoas que estão mal com a sua família, no seu casamento, na sua identidade de filho, porque não sabe quem são de fato. Então a psicoterapia quer ajudar as pessoas a recuperar cada um seu plano de voo e voarem juntos em família, ou voarem juntos como filho, como celibatário, como sacerdote, etc. Se tem uma coisa que eu insisto, filhos, o que significa? Acolhê-los. E fim.
Porque Deus escolhe nos acolher, não porque eu sou mais moreno, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Ele escolhe me acolher porque Ele me ama, fim. Eu posso escolher me distanciar do amor dele. Mas uma coisa que a minha geração, e isso parece que só está piorando, e na geração do meu pai eu vejo que era muito melhor, que os pais não tinham a preocupação de serem amados e adulados pelos filhos. Ai, filho, você nem disse que me ama, minha filha, você nem disse que me ama. Mas parece que a coisa está degringolando, que volta lá nas famílias confusas. Pai e mãe têm que amar filho porque é responsabilidade amá-los. Enfim, mas amá-los não tem a ver com concordar com tudo que eles dizem, pensam, aplaudi-los nas coisas erradas que fazem, mas sim dar-lhes limites. Para quê? Eu já fui um que falei muitas vezes. Prepara o Vinícius, minto, eu e Lídia preparamos Vinícius para o mundo. A gente já errou, porque isso não está no plano de Deus. Mas estamos recuperando o plano de voo e cada vez mais queremos ajudar nossos filhos, capacitar nossos filhos para estarem prontos para o céu. Quando? Aí é com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não entro nessa briga de jeito nenhum. Aí é com Ele. Então vamos preparar os nossos filhos, vamos nos preparar enquanto casais para uma vida de criatividade. Eu tenho problema, mas o que eu faço com o problema que eu tenho? Eu fico refém, batendo o pezinho no chão, nervosinho? Você não está crescendo com a experiência. Você tem um problema, olha para ele e bora enfrentá-lo. Esse é o caminho correto. Qual é o melhor caminho? É o caminho que você tem. Isso é uma vida passiva? Não. Isso é uma vida de pacificação de você com as suas realidades. Creio que é essa a minha contribuição para hoje. Se chegou alguma pergunta que teria um interesse que eu respondesse. Vamos lá. O que fazer quando os familiares não aceitam que haja um casamento feliz, com Deus e frutuoso? O que eu ouço do meu diretor espiritual? Reze por eles. E o que eu me divirto atendendo padres como atendo há mais de 20 anos? Por exemplo, não são com todos, por favor. Neilomar, tem hora que parece que só dá para a gente rezar. Eu falo, mas rezar é o principal que você faz, homem de Deus. É quase como eu, psicólogo, dizer, a única coisa que eu posso fazer é escutar. Porque nós, psicólogos, a gente tem que educar o nosso ouvido em clínica para ir eliminando todos os sons, como que eu posso dizer, superficiais para ouvir o que precisa ser ouvido. Então, o que fazer quando os familiares não aceitam que haja um casamento feliz? Insistir com ele, a grama de vocês é a mais bonita. É feliz não porque não tem problema. É feliz porque é o casamento de vocês, é a família de vocês. Algo mais? Só uma partilha última de 30 segundos. Olha, para vocês que, pelas razões objetivas, não podem estar aqui presencialmente como eu estou, eu afirmo, esse Instituto, o sorriso dessas irmãs, desses irmãos, é constrangedor e é de Deus. É muito bom estar aqui. E o Instituto Hesed, para fechar, mudou a minha vida e a vida da minha família com a quaresma de São Miguel Arcanjo, no primeiro ano que eles fizeram. Foi um ano que eu fui morar num lugar, a Lídia estava morando em outro. Por quê? Porque eu estava junto com a Lídia. Nós somos senhores de nós mesmos. Nós vamos fazer as melhores escolhas, porque nós somos maduros. Mas nesse caminho, Deus é fantástico. Foi a oportunidade de voltarmos assim para o colo dele da forma mais deliciosa que já aconteceu
nas nossas vidas. E quem foi nos conduzindo? Só São Miguel Arcanjo. Ou seja, que medo eu tenho hoje em Deus? Zero. Isso quer dizer que eu não vou errar, que eu não tenho que orar e vigiar? Sempre. Eu não abro mão disso. Uma santa noite a todos nós. Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Quero agradecer demais ao nosso irmão Neilomar. Gente, foi a canção nova que indicou ele para a gente. Ele foi 10 humana, unido à visão espiritual. Saber que para buscar a Deus e buscar ter as virtudes e buscar ser uma pessoa equilibrada, como o Papa João Paulo II fala da fé e da razão, né? Quero agradecer demais a presença do Neilomar. Um abraço para sua esposa, para sua família, né? Agradecer a Deus demais por esse momento de graça. E se você tiver outras dúvidas também, como é, Neilomar, o link do senhor? Lá... Microfone. Opa. Neilomar Psicólogo, ou Neilomar _psicólogo. Então depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá, e à medida do que for chegando de demanda, quem sabe eu abro um espaço, uma live para falar do assunto. Mais uma vez, muito obrigado por me permitir estar aqui. Para mim é um movimento de ação de graças estar aqui com vocês. Gente, e a irmã aqui, Maria eu invadi Raquel, aqui, eu estava tentando acesso e não estava conseguindo. Eu estava tentando uma foto com ela, pronto. Gente, olha, antes da gente ir para o texto do combate, Neilomar, a gente vai fazer a oração de proteção sobre as famílias, e foi muito interessante aí a interação no chat. É incrível, não é? Como esse auxílio que Deus está dando para as nossas famílias tem sido um mês, um diferencial mesmo na nossa vivência como família. E uma das inquietações que mais nos chegam, Neilomar, essa pergunta é para você. Pessoas, quantas esposas, ou até mesmo o esposo está aqui, mas ele está ali colocando, nossa, Neilomar, eu quero viver tudo isso, eu quero esse plano de voo, mas e agora? Porque o meu esposo, a minha esposa, não tem essa abertura, não tem essa iniciativa. O que você diria para este que foi um escolhido de Deus para estar aqui e que deseja, como você aconselharia esta pessoa a tocar essa família daqui para frente, diante de tudo isso que ela ouviu e diante daquilo que ela tem aprendido ao longo desse mês no Exército de São Miguel, do que é o desejo de Deus para a sua família? O que dizer para essas mulheres e para muitos homens que estão aqui também, talvez até filhos que estão aqui, desejando essa família, esse matrimônio feliz também para os seus pais? Da forma mais breve que consigo, busquem o plano de voo de vocês, busquem o melhor que existe em vocês, porque existe. Não tenta imitar o psicólogo Neilomar, de, eu vou fazer café da manhã, minha esposa vai ficar feliz. Pra vocês terem ideia, já teve briga em casa para comprar uma máquina de lavar louça, porque eu amo lavar louça e minha esposa queria uma máquina. Ou seja, isso é insano para boa parte dos maridos. Mas você tem que copiar isso? Não. Você é carpinteiro, faça um móvel para sua esposa. A minha esposa nunca vai ficar feliz com isso, com o marido dela. Eu não sei montar uma caixa. E qual a importância disso? Eu busco fazer o meu melhor. Esposa, você sabe fazer um bolo, você sabe fazer a contabilidade da casa, você sabe fazer poemas, você sabe administrar uma empresa, você, marido, sabe ser o melhor mecânico. Quando estiver no seu trabalho, no seu ofício, tira uma foto, manda para sua esposa, diga que a ama. Usa a rede social para isso, eu insisto. Tem gente que insiste às vezes, até amigos próximos, de olhar o meu Instagram e falar, poxa, Neilomar, tem hora que você, na boa, se exibe. Eu falo, não, eu quero repartir felicidade. É muito diferente. Então, momentos felizes para alimentar um mundo que é tanta tristeza, é tanta notícia ruim. Qual é o problema? Pelo contrário, para mim é uma virtude repartirmos e celebrarmos felicidade. Eu insisto, a minha filha é a filha mais linda do mundo. Meu filho é o filho mais lindo do mundo. E a minha esposa é a mais linda da face da terra. Inclusive, eu estou morrendo de saudade dela. Mas amanhã estaremos juntos, porque ela vai me buscar no aeroporto. E vai ser muito bom reencontrá-la. Então, respondendo à irmã Maria Raquel, você, homem de Deus, mulher de Deus, o que fazer? Olha para o seu plano de voo. O que você está cumprindo? O que você prometeu lá atrás?
que ficou pelo caminho. Ah, mas eu já prometi e não cumpri, então acabou tudo. Não, 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 começa hoje. O que Jesus fez ao longo da história dele na terra? O que ele falava sempre a um pecador, a quem estava no erro? Levanta e vai. E procure não pecar mais, como psicólogo eu estou falando. Jesus falava, não peques mais, como um imperativo. Eu, como psicólogo, consigo dizer, erre menos, que vale a pena. Amém, Jesus, amém, Jesus. Então, gente, olha aí o que o Neilomar falou. Esposo, dê o seu melhor para ela. Você que é guerreiro fiel do exército de São Miguel, qual é o testemunho que você vai dar para arrastar o coração dela? Dá o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja o mesmo dele, cada um tem o seu melhor. Esposa, dá o seu melhor para o seu esposo. Lembra que ali está Jesus, o seu Jesus, de maneira especial.